Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens comuns, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram suas vidas para seguir seu mestre como testemunhas de sua ressurreição. Receberam a missão de espalhar o evangelho pelo mundo, mas sua jornada foi marcada por desafios, perseguições e martírios devido à fé que professavam, sacrificando-se por amor a Cristo. Cada uma de suas mortes, longe de ser natural, tornou-se um poderoso testemunho de lealdade ao Mestre e da brutalidade que enfrentaram por suas crenças. Se você pensa que os apóstolos tiveram destinos tranquilos, está muito enganado. As suas vidas e mortes estão envoltas em mistério, controvérsias e relatos sombrios. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes registrados na Bíblia, além de informações fornecidas pela Igreja e historiadores. Portanto, inscreva-se no canal, curta o vídeo e assista até o final para conhecer a fascinante história dos 12 apóstolos. André, o irmão de Simão Pedro, nasceu em Betsaída, uma pequena cidade de pescadores às margens do Mar da Galileia. Filho de Jonas, cresceu em uma família que dependia da pesca para sobreviver. A convivência com seu irmão e o trabalho no mar ajudaram a moldar um caráter resiliente e uma fé simples, porém profunda. Inicialmente, André foi discípulo de João Batista, o profeta que pregava o arrependimento e preparava o caminho para o Messias. Foi através de João que André ouviu falar sobre Jesus. Certa vez, ao ouvir João apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, André, movido por uma curiosidade profunda e o desejo de conhecer o Messias, seguiu Jesus imediatamente. Ele e seu irmão Pedro foram alguns dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias prometido, e com entusiasmo e devoção, André correu para contar a Pedro, trazendo-o para seguir Jesus. Após a ascensão de Cristo, André, como os outros apóstolos, foi encarregado de propagar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Ele pregou incansavelmente em várias regiões, como Grécia, Ásia Menor e possivelmente até mesmo em áreas mais ao norte, como a Rússia. Conhecido por realizar milagres e curar os doentes, André conquistou muitas almas para o cristianismo. Seu alcance, porém, não se limitava a grandes multidões. Ele tinha um dom especial para atingir as pessoas de maneira individual, assim como fizera com seu irmão Pedro, levando a mensagem de Jesus a todos, independentemente de sua origem ou status social. O destino final de André o levou até a cidade de Patras, na Grécia. Sua pregação fervorosa e a conversão de muitos cristãos atraíram a ira das autoridades locais, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. André foi preso e condenado à morte por crucificação. Em um ato de humilhação e crueldade, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André. Essa forma de crucificação prolongou seu sofrimento, pois ele não foi pregado à cruz, mas amarrado a ela, permanecendo nela por 2 dias. Durante esse tempo, André continuou a pregar aos que o observavam, incentivando-os a seguir Jesus. Sua coragem e fé inabaláveis durante o martírio inspiraram muitos a se converterem ao cristianismo, mesmo diante de sua agonia e morte. Cafarnaum, localizada às margens do Mar da Galileia, era uma próspera vila de pescadores e comércio, desempenhando um papel crucial no sustento da região. A vida de Simão era marcada pela rotina das águas e pelo esforço contínuo de lançar e recolher as redes de pesca. Embora o ofício de pescador fosse árduo e imprevisível, ele era a base econômica de sua família e comunidade. Simão trabalhava ao lado de seu irmão André, também pescador, e juntos compartilhavam as alegrias e dificuldades do cotidiano no Mar da Galileia. André, um homem de coração generoso e espírito curioso, já havia se encontrado com João Batista e se impressionado com seus ensinamentos. Foi ele quem primeiro ouviu falar de Jesus e percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Foi nesse contexto que a vida de Simão tomou um rumo inesperado. O Evangelho de Lucas relata esse momento transformador, quando em um dia aparentemente comum, Jesus, que já começava a ser conhecido por seus ensinamentos e milagres, estava à beira do Mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo,
e ele subiu em um dos barcos para falar melhor ao povo. Este barco pertencia a Simão. Após terminar de falar, Jesus fez um pedido inusitado a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Simão, embora experiente nas águas e ciente de que haviam pescado a noite toda sem sucesso, respondeu respeitosamente: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. O que se seguiu foi um milagre que mudaria sua vida para sempre. Ao lançar as redes conforme as instruções de Jesus, eles capturaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Surpreso e maravilhado com o ocorrido, Simão se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele reconheceu naquele momento a santidade de Jesus e sua própria indignidade. No entanto, Jesus tinha planos maiores para Simão e lhe disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Esse chamado representava um convite para uma vida de propósito divino e transformação. Sem hesitar, Simão e seu irmão André abandonaram tudo para seguir Jesus. Essa decisão marcou o início de uma jornada extraordinária, onde Simão, agora chamado de Pedro, desempenharia um papel fundamental na disseminação do cristianismo e na fundação da igreja. Como discípulo de Jesus, Pedro iniciou uma jornada de aprendizado e transformação que desafiaria suas crenças e ampliaria sua fé de maneiras inimagináveis. Desde os primeiros momentos ao lado de Jesus, Pedro foi testemunha de milagres que mudaram para sempre sua compreensão do mundo e do divino. Caminhando com Jesus, Pedro viu seu mestre curar enfermos, expulsar demônios e pregar com uma autoridade incomparável. Cada dia ao lado de Jesus trazia uma nova lição sobre o reino de Deus. Uma das primeiras e mais impressionantes manifestações do poder de Jesus aconteceu em uma sinagoga de Cafarnaum, onde um homem possuído por um espírito maligno confrontou Jesus. Com uma simples ordem, o espírito foi expulso, deixando todos maravilhados, incluindo Pedro, que começava a compreender a verdadeira natureza de seu mestre. Outra experiência marcante foi a cura da sogra de Pedro, que estava acamada com febre. Quando Jesus soube da condição dela, foi até a casa de Pedro, tomou a mão da mulher e imediatamente a febre a deixou. Esse milagre, realizado no ambiente íntimo do lar de Pedro, solidificou ainda mais sua fé na compaixão e no poder de Jesus. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus eram profundos e, ao mesmo tempo, acessíveis, desafiando aqueles que o seguiam a compreender mais profundamente. Pedro, assim como os outros discípulos, frequentemente pedia explicações adicionais, ansioso para entender totalmente a mensagem de seu mestre. A convivência diária com Jesus, ouvindo suas palavras de sabedoria e testemunhando seus atos de amor, moldava Pedro como um líder em formação, preparado para a missão que o aguardava. Entre os inúmeros milagres e ensinamentos, um dos eventos mais significativos para Pedro foi a transfiguração de Jesus. Esse episódio, registrado em Mateus 17, 1-9, ocorreu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta. Lá, diante dos olhos surpresos dos discípulos, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao lado de Jesus apareceram Moisés e Elias, figuras centrais da fé judaica, conversando com ele. Tomado por uma mistura de medo e êxtase, Pedro sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Porém, enquanto ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Mateus 17, 5. Os discípulos caíram de rosto no chão, aterrorizados, mas Jesus os tocou, dizendo: Levantai-vos e não temais. Quando eles levantaram os olhos, viram apenas Jesus.
A transfiguração foi um momento de revelação divina que confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Para Pedro, foi uma experiência que fortaleceu sua fé, compreendendo que Jesus não era apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. Esse evento teve um impacto profundo em sua fé, proporcionando-lhe uma visão celestial que o sustentaria nos momentos de dúvida e desafio que enfrentaria mais tarde. É importante compreender que os momentos de fraqueza e restauração de Pedro são essenciais para entender sua jornada complexa de fé. Esses episódios refletem tanto sua humanidade quanto a profunda transformação que ele experimentou ao seguir Jesus. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Pedro é quando ele andou sobre as águas. Esse evento, narrado em Mateus 14, 22, 33, ocorreu após Jesus ter alimentado 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele ficava para orar. Durante a noite, uma forte tempestade se abateu sobre o mar, e os discípulos lutavam contra as ondas. De repente, viram Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles. Assustados, pensaram que era um fantasma, mas Jesus os tranquilizou. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, impetuoso como sempre, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus disse: "Vem." Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento, teve medo e começou a afundar, clamando: "Senhor, salva-me." Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando voltaram para o barco, o vento cessou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Esse episódio é rico em simbolismo e lições espirituais. A caminhada de Pedro sobre as águas representa um ato extraordinário de fé e confiança total em Jesus. No entanto, sua dúvida, ao olhar para o vento e as ondas, revela a fragilidade humana e a luta constante entre fé e medo. A mão estendida de Jesus simboliza o socorro divino, sempre disponível, mesmo quando nossa fé vacila. A experiência reforça a necessidade de manter os olhos fixos em Cristo, especialmente diante das dificuldades e desafios da vida. Em meio às tempestades da vida, um momento crucial na trajetória de Pedro foi sua negação de Jesus, um episódio sombrio e doloroso, registrado em Lucas 22, 54-62. Na noite em que Jesus foi traído e preso, Pedro o seguiu de longe até a casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro se misturou com a multidão no pátio. 3 vezes ele foi acusado de ser um seguidor de Jesus e, em cada uma dessas vezes, negou, afirmando que não o conhecia. Após a terceira negação, o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus que havia dito: "Antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes." Ele saiu e chorou amargamente. Este momento de negação é um grande contraste com a coragem que Pedro havia demonstrado em outras ocasiões. Ele nos lembra da fraqueza humana e do medo que pode dominar até mesmo os seguidores mais devotados de Cristo. A culpa e o arrependimento que Pedro sentiu foram esmagadores, e suas lágrimas amargas revelaram o conflito interno entre seu amor por Jesus e sua falha em ser leal no momento mais crítico. No entanto, apesar dessa falha, a história de Pedro não termina na negação. Sua restauração, que ocorreria mais adiante, revela a graça e o perdão de Jesus, preparando-o para se tornar uma das pedras fundamentais da Igreja e fortalecendo sua fé e determinação. A experiência de Pedro de andar sobre as águas e depois afundar, seguida pela negação de Jesus, reflete a jornada de muitos crentes. Uma montanha-russa de fé e dúvida, de coragem e medo, redimida pelo amor incondicional e pela misericórdia de Cristo. A redenção e a missão apostólica de Pedro são momentos decisivos que ilustram sua transformação profunda e o propósito divino em sua vida. Após sua amarga negação, a restauração de Pedro foi um ato de amor e perdão que o preparou para liderar a igreja nascente. Após a ressurreição de Jesus,
Pedro teve um encontro que mudaria sua vida para sempre, registrado em João 21, 15 e 19. Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia e, após uma pesca miraculosa semelhante àquela que o havia chamado inicialmente, compartilhou uma refeição com eles. Após o desjejum, Jesus se voltou para Pedro e perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Esse diálogo se repetiu 3 vezes, cada vez com Jesus perguntando sobre o amor de Pedro e Pedro reafirmando sua devoção. Na terceira vez, Pedro se entristeceu pela insistência de Jesus, mas respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus concluiu: Apacenta as minhas ovelhas. Esse momento foi mais do que uma simples reafirmação do amor de Pedro por Jesus. Foi um processo de restauração e reabilitação espiritual. Cada pergunta e resposta simbolizou a reversão das 3 negações de Pedro. Ao final, Jesus não apenas perdoou Pedro, mas também o encarregou de uma responsabilidade pastoral: cuidar de seu rebanho. Esse chamado marcou Pedro como um líder da igreja, uma rocha sobre a qual a fé cristã seria edificada. A importância do perdão e da redenção neste episódio é imensa. Ele mostra que, apesar de nossas falhas, o amor de Jesus é incondicional e seu perdão é completo. Jesus não apenas perdoa, mas também restaura e confia missões importantes àqueles que ele perdoa. Para Pedro, essa experiência consolidou sua fé e compromisso, preparando-o para o papel crucial que desempenharia no futuro, um papel que começou a se manifestar poderosamente no dia de Pentecostes. Um evento fundamental na vida da igreja cristã é descrito em Atos 2, 1-41. Nesse dia, os discípulos estavam reunidos quando, de repente, um som como o de um vento forte encheu toda a casa. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Esse fenômeno atraiu uma grande multidão de judeus devotos de diversas nações, que ficaram maravilhados ao ouvir os discípulos falarem em suas próprias línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou um sermão poderoso. Ele explicou que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo e afirmou que Jesus, o Nazareno, havia sido crucificado e ressuscitado conforme o plano divino. Proclamou também que Jesus era o Messias prometido e que agora estava exaltado à direita de Deus. As palavras de Pedro foram tão convincentes e inspiradas que a multidão, tocada profundamente, perguntou: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro e foram batizadas naquele dia, marcando o nascimento da igreja cristã. Pedro desempenhou um papel fundamental nesse início, não apenas como um pregador eloquente, mas também como um líder corajoso, inspirado pelo Espírito. Seu sermão no Pentecostes é um testemunho da transformação que ele passou, de um pescador vacilante a um apóstolo intrépido. A trajetória de Pedro, desde sua restauração até sua liderança no Pentecostes, exemplifica o poder do perdão e da graça divina. Sua história inspira os cristãos a reconhecerem que, apesar das falhas, é possível ser redimido e usado poderosamente por Deus para cumprir seu propósito. A vida de Pedro, transformada pela redenção e fortalecida pelo Espírito Santo, continua a ser uma fonte de encorajamento e um modelo de fé para a igreja ao longo dos séculos. A liderança de Pedro na igreja primitiva foi marcada por milagres poderosos, pregações corajosas e uma perseverança inabalável diante da perseguição. Ele se tornou um líder carismático e destemido, cuja fé e ações ajudaram a estabelecer a igreja cristã e expandir sua influência. Um dos primeiros e mais notáveis milagres realizados por Pedro após o Pentecostes é narrado em Atos 3, 1-10. Pedro e João subiam ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença, que era levado todos os dias à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmolas. Quando o homem viu Pedro e João, pediu dinheiro. Pedro, fixando os olhos nele, disse: "Olha para nós." O homem esperava receber algo, mas Pedro respondeu: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro então tomou-o pela mão direita e o levantou. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele saltou, pôs-se em pé e começou a andar, entrando no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e ficou cheio de assombro e admiração pelo que havia acontecido. Esse milagre não apenas restaurou fisicamente o homem, mas também teve um impacto espiritual profundo na comunidade. A multidão, maravilhada com o ocorrido, se reuniu ao redor de Pedro e João. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus, explicando que o poder de cura vinha através da fé no nome de Jesus Cristo, a quem Deus havia ressuscitado dos mortos. Continuou realizando milagres e pregando com ousadia. Em Atos 5, vemos a crescente fama de Pedro como um instrumento do poder de Deus, a ponto de as pessoas colocarem os enfermos nas ruas, esperando que ao menos sua sombra caísse sobre alguns deles para curá-los. Multidões de pessoas das cidades vizinhas vinham a Jerusalém, trazendo seus doentes e aqueles atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. A poderosa pregação e os milagres realizados por Pedro e os apóstolos não só resultaram no crescimento da igreja, mas também em perseguições. As autoridades religiosas, ameaçadas pela crescente popularidade e influência dos apóstolos, começaram a reprimir a nova fé. Em Atos 12, encontramos uma das experiências mais dramáticas de perseguição enfrentadas por Pedro. O rei Herodes Agripa começou a prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prendeu também Pedro. Durante a festa dos pães ázimos, Pedro foi colocado sob forte guarda, com 4 escoltas de 4 soldados cada. Contudo, a igreja orava fervorosamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto Pedro dormia entre 2 soldados, algemado com 2 correntes e com guardas à porta, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela, e o anjo tocou o lado de Pedro, despertando-o. "Levanta-te depressa", disse o anjo, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo instruiu a se vestir e segui-lo. Eles passaram pelos guardas e saíram pela porta de ferro que se abriu sozinha. Após caminharem, o anjo o deixou. Pedro, percebendo o que aconteceu, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Quando uma serva chamada Rode reconheceu a voz de Pedro, correu para dentro, deixando-o do lado de fora, e anunciou que ele estava à porta. Inicialmente não acreditaram nela, mas ao abrirem a porta, ficaram maravilhados ao vê-lo. Pedro explicou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que informassem a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida partiu para outro lugar. Apesar das perseguições, a igreja continuou a crescer. O poder de Deus, manifestado através de Pedro e outros apóstolos, juntamente com sua ousada pregação, atraía mais pessoas à fé. Cada milagre, cada sermão e cada ato de coragem contribuíam para o fortalecimento e expansão da igreja, demonstrando que, mesmo em meio às adversidades, a obra de Deus prosperava. Nos últimos anos de sua vida, Pedro dedicou-se a viagens missionárias, à escrita de epístolas e, por fim, ao seu martírio, deixando um legado duradouro na história do cristianismo. Um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva, Pedro passou seus últimos anos espalhando a mensagem de Cristo e fortalecendo as comunidades cristãs. Após os eventos descritos no livro de Atos, as tradições e escritos históricos indicam que Pedro continuou suas viagens missionárias, levando o evangelho a diferentes regiões. Ele é tradicionalmente associado a Roma, onde desempenhou um papel significativo na liderança da igreja local.
Embora os detalhes exatos de suas viagens sejam incertos, acredita-se que ele tenha visitado também Antioquia e possivelmente outras áreas do Império Romano. Durante esse período, Pedro escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas oferecem insights profundos sobre sua teologia, sua pastoral e sua visão da vida cristã. Pedro encorajou os cristãos que estavam enfrentando perseguições, exortando-os a permanecer firmes na fé. Ele ofereceu esperança e ressaltou a importância da santidade, humildade e submissão a Deus. Também abordou o sofrimento por Cristo, destacando que ele faz parte da vocação cristã e que aqueles que perseverarem serão recompensados de maneira grandiosa. Já em sua 2ª epístola, Pedro alertou contra os falsos mestres e reafirmou a veracidade do Evangelho. Ele incentivou os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, enfatizando a necessidade de uma vida moralmente reta e de vigilância espiritual. Além disso, reafirmou a certeza da segunda vinda de Cristo, encorajando os fiéis a viverem com expectativa e preparação para esse grande evento. O martírio de Pedro é um dos episódios mais emblemáticos de sua vida. De acordo com a tradição, ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, conhecido por sua crueldade. Após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., Nero culpou os cristãos pela tragédia e iniciou uma perseguição severa contra eles. Pedro foi preso e condenado à morte. Ele foi crucificado, mas, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. Esse último ato de humildade e devoção refletiu a transformação completa que Pedro passou ao longo de sua vida como seguidor de Jesus. A vida e a morte de Pedro tiveram um impacto profundo e duradouro na história do cristianismo. Sua liderança corajosa, seus ensinamentos e sua disposição para sofrer e morrer pela fé inspiraram gerações de cristãos. Pedro, que começou sua jornada como um simples pescador, tornou-se a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, deixando um legado de fé, esperança e amor que ainda influencia a igreja nos dias de hoje. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, foi uma figura proeminente entre os 12 apóstolos de Jesus. Nascido em Betsaída, uma pequena cidade de pescadores, Tiago cresceu em uma família dedicada à pesca. Seu pai, Zebedeu, era um pescador de renome, e sua mãe, Salomé, era uma seguidora devota de Jesus. Tiago e seu irmão João trabalhavam com o pai, lançando suas redes no mar da Galileia, um ofício que exigia força, paciência e habilidade. A vida de Tiago mudou para sempre quando Jesus o chamou para ser um de seus discípulos. Junto com seu irmão João e Simão Pedro, Tiago formou o círculo íntimo de Jesus, um grupo privilegiado que testemunhou momentos significativos do ministério de Cristo. Ele esteve presente na Transfiguração, onde Jesus revelou sua glória divina no alto de uma montanha, acompanhado por Moisés e Elias. Tiago também esteve no jardim do Getsêmani, onde Jesus orou intensamente antes de sua prisão, demonstrando a proximidade e confiança que Jesus tinha nele. Após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, Tiago assumiu um papel ativo na propagação do Evangelho. Ele se tornou um líder fervoroso e eloquente, pregando corajosamente em Jerusalém e em outras regiões. Sua pregação desafiava as autoridades religiosas e políticas da época, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à sua existência. Com sua paixão e zelo, Tiago continuou a expandir a mensagem de Jesus, enfrentando oposição e perigos constantes. Tiago teve a honra de ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Durante o reinado do rei Herodes Agripa I, em um período de crescente perseguição aos cristãos, Tiago foi preso por ordem do rei. Buscando conquistar o favor dos líderes judeus, o rei Herodes decidiu eliminar uma das figuras mais influentes da igreja primitiva. Tiago foi levado a julgamento e rapidamente recebeu a sentença de morte, sendo decapitado em Jerusalém. Sua morte, embora sombria, marcou um momento poderoso na história do cristianismo, inspirando outros seguidores a permanecerem firmes na fé, independentemente das consequências.
Para entender melhor a história de João, o apóstolo, e sua sobrevivência milagrosa, é importante considerar o contexto histórico e religioso da época. Estamos falando de um período crucial na história da humanidade, com o surgimento do cristianismo como uma nova e poderosa força espiritual. No século I a.C., o mundo mediterrâneo estava sob o domínio do Império Romano, uma vasta e poderosa entidade política que controlava grande parte do mundo conhecido. Sob o governo romano, as culturas e religiões locais muitas vezes coexistiam, mas sempre sob a supervisão e influência da autoridade imperial. É nesse cenário que surge Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos e milagres desafiaram as estruturas religiosas e sociais da época. João, o apóstolo, se destaca como uma figura central nesse movimento, sendo uma das testemunhas diretas dos feitos e palavras de Cristo. Mas antes de entendermos sua jornada, é importante saber quem era João. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia, no norte de Israel. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo ao lado de seu pai, que era próspero no ramo da pesca. Desde cedo, João foi exposto aos desafios diários de sustentar sua família. Vale destacar que antes de seguir Jesus, João e seu irmão Tiago eram discípulos de João Batista, o pregador que anunciou a vinda do Messias. Embora o nome seja o mesmo, é fundamental não confundir João, o apóstolo, com João Batista, o pregador que preparou o caminho para Jesus, pois eles desempenharam papéis e tiveram contextos históricos distintos na narrativa bíblica. João Batista, conhecido por seu estilo de vida austero no deserto e pelo batismo de arrependimento, foi o precursor de Jesus, preparando o povo para a chegada do Messias. Por outro lado, João, filho de Zebedeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para estar mais próximo dele. Ele testemunhou os milagres de Jesus, ouviu seus ensinamentos profundos e compartilhou momentos íntimos com o Mestre. Sua proximidade com Jesus fez dele uma figura central no cristianismo primitivo, sendo reconhecido por sua devoção inabalável e seu papel fundamental na transmissão dos ensinamentos de Jesus após sua morte e ressurreição. A história do encontro de João e Tiago com Jesus é uma narrativa marcante no Novo Testamento, registrada nos evangelhos sinóticos. Esse momento não apenas deu início a uma jornada transformadora para os dois irmãos, mas também teve um impacto duradouro na história do cristianismo. A narrativa começa com João e Tiago exercendo sua profissão de pescadores nas águas do mar da Galileia, onde trabalhavam lado a lado. João e Tiago, filhos de Zebedeu, seguiam a tradição familiar de pesca no mar da Galileia. Estavam acostumados com a rotina árdua de lançar as redes buscando uma boa pesca. Em um dia comum de trabalho, quando estavam imersos em suas tarefas, algo extraordinário aconteceu. Jesus de Nazaré, o renomado rabino e pregador cujos ensinamentos e milagres já começavam a atrair grande atenção, apareceu à beira do mar. Com seu carisma e autoridade, ele chamou os dois irmãos para se tornarem seus discípulos, convidando-os a segui-lo. João e Tiago, sem hesitar, abandonaram suas redes e seu pai, decididos a seguir Jesus e embarcar em uma jornada de fé e serviço. A passagem bíblica registrada em Mateus 4:18-20 descreve esse momento. Jesus, ao caminhar pela beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Ele os chamou dizendo: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e eles prontamente deixaram o barco e o pai para segui-lo. Esse encontro e chamado de Jesus representaram um ponto de virada em suas vidas, uma transformação que os faria abandonar sua vida anterior e se dedicar inteiramente ao serviço do Messias. A partir daquele momento, João e Tiago se tornaram discípulos dedicados de Jesus, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e compartilhando da missão de proclamar o reino de Deus.
Caminhando ao lado de Jesus, aprenderam com ele, foram desafiados por ele e transformados pela sua presença e amor. João, a partir dessa decisão, se entregou totalmente ao ministério de Jesus, tornando-se um dos discípulos mais próximos e leais do Mestre. A identificação de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus é crucial para sua história e influência no cristianismo primitivo. Nos relatos do Novo Testamento, João aparece como parte do círculo íntimo de discípulos ao lado de Pedro e Tiago, seu irmão. Esse trio, em várias ocasiões, foi convidado a testemunhar eventos significativos que os outros discípulos não presenciaram, como a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Em Marcos 14, 32-36, lemos que Jesus, ao chegar a um lugar chamado Getsêmani, pediu aos discípulos que ficassem ali enquanto ele orava. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se angustiado. Então disse a eles: "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem." Indo um pouco mais adiante, Jesus se prostrou em terra e orou, pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele momento, mas que sua vontade fosse feita. Além disso, durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, João, Pedro e Tiago foram os escolhidos para acompanhar o Mestre. Em Mateus 17:1, lemos: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Esse evento também marcou a intimidade de João com Jesus, refletindo seu papel especial entre os discípulos. João esteve presente em momentos cruciais da vida de Cristo, como durante a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, um líder importante na sinagoga local, procurou Jesus em desespero, pedindo-lhe que curasse sua filha, que estava à beira da morte. Jairo acreditava firmemente no poder de Jesus e na esperança de que ele pudesse salvar sua filha. Comovido pela fé de Jairo, Jesus concordou em acompanhá-lo até sua casa. No caminho, uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus, ansiosa por testemunhar milagres ou ouvir seus ensinamentos. Em meio à agitação, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos se aproximou de Jesus por trás e tocou suas vestes, acreditando que isso a curaria. Jesus, sentindo o poder sair dele, virou-se para a mulher e a tranquilizou, dizendo que sua fé a havia curado. Enquanto ainda conversava com ela, alguns mensageiros chegaram à casa de Jairo para informar-lhe que sua filha havia morrido e que não era mais necessário incomodar Jesus. No entanto, Jesus encorajou Jairo, dizendo-lhe: "Não temas, crê somente, e ela será salva." Quando Jesus chegou à casa de Jairo, encontrou uma multidão de pessoas chorando e lamentando a morte da menina. Ele entrou na casa acompanhado por Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos. Jesus então foi até o quarto onde a menina estava deitada e disse: "Menina, a ti te digo, levanta-te." No momento em que Jesus falou, a menina se levantou e começou a andar, para grande espanto e alegria de todos os presentes. O relacionamento de João com Jesus era marcado por uma proximidade e intimidade únicas. João é frequentemente referido como o discípulo amado, uma expressão que reflete a afeição e confiança especiais que Jesus tinha por ele. Em momentos cruciais da vida de Jesus, como na última ceia, João é descrito como aquele que se reclinou no peito de Jesus, evidenciando a ligação profunda entre os dois. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 23, lemos: "O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado de Jesus." A personalidade de João também é explorada nos relatos bíblicos, revelando traços de lealdade, coragem e devoção. Ele é retratado como alguém com um forte senso de propósito e compromisso com a causa de Jesus. Sua presença ao lado de Jesus durante momentos de perigo e desafio, como na crucificação e na prisão, demonstra sua coragem e determinação em permanecer fiel ao Mestre, mesmo diante das adversidades. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27,
registra este momento comovente. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa demonstração de amor e fidelidade é profundamente comovente, pois mesmo diante da ameaça à própria vida, João permaneceu ao lado de Jesus até o último momento. Além disso, a presença de João na crucificação destaca sua compreensão espiritual e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus. Enquanto testemunhava o sacrifício supremo de seu mestre, João refletia sobre as palavras e ensinamentos de Jesus, encontrando força e significado naquele momento sombrio. Com o crescimento do movimento cristão e a crescente popularidade da mensagem de salvação em Jesus Cristo, os líderes judeus, preocupados com a expansão da fé cristã, tentaram reprimir e perseguir os seguidores de Jesus. Como um dos principais líderes da igreja primitiva, João tornou-se um alvo específico dessa perseguição. O cristianismo, visto como uma ameaça ao domínio e à autoridade do Império Romano, enfrentava uma feroz perseguição. Os seguidores de Jesus eram acusados de perturbar a ordem pública e de se recusar a prestar culto ao imperador, o que era considerado um ato de traição contra o Estado. João e os outros apóstolos enfrentaram prisão, tortura e até a morte por sua fé, mas sua determinação em espalhar o evangelho permaneceu inabalável. Nesse contexto, surge a história de João sendo lançado em um caldeirão de óleo fervente. Embora não conste nos relatos bíblicos canônicos, essa história é registrada em tradições cristãs antigas e escritos históricos que ressaltam a importância da fé, mesmo diante de perigos extremos. De acordo com essas tradições, João foi jogado no caldeirão por ordem do imperador romano Domiciano, por volta do final do primeiro século. O motivo por trás dessa perseguição foi a fidelidade de João ao cristianismo e sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Domiciano, que se via como divino e exigia adoração como imperador, via os seguidores de Jesus como uma ameaça ao seu poder e à sua autoridade. Ele promulgou leis rigorosas contra os cristãos e ordenou perseguições para tentar suprimir o crescimento da religião cristã. Sendo um dos apóstolos mais proeminentes, João tornou-se um alvo particular das autoridades romanas. Sua liderança na comunidade cristã e seu testemunho incansável sobre Jesus Cristo o tornaram uma figura influente, o que o tornou uma ameaça aos interesses do governo romano. Assim, João foi preso, torturado e lançado no caldeirão de óleo fervente. O calor abrasador e o vapor sufocante pareciam sinalizar sua morte iminente, enquanto os testemunhas aguardavam o desfecho fatal. No entanto, é nesse momento de desespero que ocorre o milagre. Quando os guardas retornam para retirar o corpo, João emerge do caldeirão ileso, sem qualquer dano, como se uma mão invisível tivesse o protegido. Sua pele não estava queimada e seus membros não haviam sido afetados pelo calor extremo. Sua sobrevivência milagrosa não apenas surpreende e atordoa os que testemunharam o evento, mas também serve como um testemunho vívido do poder de Deus agindo em favor de seus servos fiéis. João, como muitos outros mártires da fé, enfrentou essa prova com coragem e fé inabalável, confiando na promessa de que nada poderia separá-lo do amor divino. Essa história continua a inspirar e fortalecer os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos, a mão protetora de Deus está sempre presente para aqueles que nele confiam. A sobrevivência milagrosa de João não é apenas uma história de triunfo sobre o perigo físico, mas também faz um paralelo com a história de Sadraque, Mesqui e Abednego na fornalha ardente, conforme relatado no livro de Daniel, capítulo 3. Nessa passagem, 3 jovens hebreus se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor e foram lançados em uma fornalha ardente como punição por sua fidelidade a Deus. Contudo, mesmo diante do calor insuportável, eles não foram consumidos.
Em vez disso, uma figura semelhante a um filho dos deuses os acompanhou na fornalha, e eles saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. Ambos os eventos demonstram o poder soberano de Deus sobre as circunstâncias e sua capacidade de proteger os fiéis em meio ao fogo e à adversidade. Diante da coragem e firmeza de João em sua fé, as autoridades, insatisfeitas com os resultados da tortura do apóstolo, tomaram uma medida drástica: o exílio para a remota ilha de Patmos. Vendo que João não cederia à pressão nem à ameaça de morte, optaram por afastá-lo da sociedade e da comunidade cristã, na esperança de silenciar sua voz e minar sua influência. O exílio de João, portanto, não foi apenas uma punição, mas uma tentativa desesperada de conter o impacto de sua mensagem e impedir que sua fé inspirasse outros a desafiar a autoridade e a se voltar para Cristo. Este período na ilha de Patmos se revelou marcante na vida de João, repleto de significado espiritual e revelações divinas. Condenado por sua fé em Cristo e sua proclamação do Evangelho, foi enviado para a remota ilha como uma forma de suprimir sua influência e impedir sua pregação. No entanto, o que parecia um gesto de punição por parte das autoridades acabou se tornando um momento crucial na história da Igreja cristã. Durante seu exílio, João experimentou uma profunda comunhão com Deus e recebeu visões extraordinárias, que se tornariam o conteúdo do livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação. Essas revelações foram concedidas a João como uma mensagem não só para as igrejas de sua época, mas também para as gerações futuras, revelando o plano soberano de Deus para a história humana e o destino final da criação. Mesmo isolado na ilha de Patmos, João não se resignou ao desespero, mas continuou a testemunhar sua fé e proclamar a mensagem do Evangelho entre os habitantes da ilha. Apesar das dificuldades e da solidão do exílio, sua determinação em servir a Deus permaneceu inabalável, e seu testemunho cristão brilhou como uma luz nas trevas. As revelações divinas que João recebeu em Patmos revelam a soberania de Deus sobre todas as coisas e a vitória final de Cristo sobre o mal e o pecado. Essas visões ofereceram conforto, encorajamento e esperança, tanto para João quanto para a igreja primitiva, fortalecendo sua fé e preparando-os para os desafios futuros. Assim, o exílio de João em Patmos não apenas demonstrou sua perseverança e fidelidade diante da adversidade, mas também resultou em uma das obras mais significativas da literatura bíblica, tornando-se uma fonte de inspiração e orientação espiritual para os cristãos ao longo dos séculos. João transformou seu período de exílio em um tempo de comunhão íntima com Deus e de serviço fiel ao seu reino, deixando um legado duradouro de fé, coragem e compromisso com a verdade. Filipe, um dos 12 apóstolos, teve uma vida marcada por fé e dedicação ao ministério de Jesus. Sua origem é pouco documentada, mas sabe-se que ele veio de Betsaida, a mesma cidade natal de André e Pedro. Filipe foi chamado diretamente por Jesus, que lhe disse: "Segue-me", João 1:43. Ele atendeu prontamente ao chamado, demonstrando desde o início uma disposição para seguir o Mestre. Filipe não apenas seguiu Jesus, mas também desempenhou um papel fundamental ao trazer outros a ele. Foi Filipe quem encontrou Natanael e o levou até Jesus, dizendo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José". João 1:45. Filipe se destacou por sua curiosidade e busca por entendimento. Ele frequentemente fazia perguntas a Jesus, tentando compreender melhor seus ensinamentos e a natureza divina de Cristo. Um exemplo notável disso ocorreu durante a multiplicação dos pães, quando Filipe expressou preocupação sobre como alimentar a multidão, apenas para testemunhar um dos milagres mais extraordinários de Jesus. A interação de Filipe com Jesus durante a última ceia também é notável.
Quando pediu a Jesus que mostrasse o Pai aos discípulos, Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou seu ministério com renovado fervor, dedicando-se a pregar o Evangelho em diversas regiões. Segundo a tradição, ele levou a mensagem de Jesus a lugares distantes, incluindo a Frígia, na Ásia Menor. Seu ministério foi marcado por milagres e conversões, e Filipe desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo entre os gentios. Ele é lembrado por sua pregação poderosa e por confrontar as práticas pagãs, o que frequentemente colocava sua vida em risco. O martírio de Filipe ocorreu em Hierápolis, uma cidade na atual Turquia, onde sua pregação desafiava diretamente as crenças e práticas religiosas locais. Isso gerou uma intensa perseguição. De acordo com a tradição, Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, uma posição que prolongava seu sofrimento. Mesmo no momento de sua morte, ele continuou a pregar e a encorajar os cristãos a manterem sua fé. Sua coragem e determinação deixaram uma marca indelével na comunidade cristã de Hierápolis, inspirando muitos a seguir seu exemplo de fé inabalável. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é outra figura importante entre os apóstolos de Jesus. Sua introdução a Jesus é uma das mais memoráveis do Novo Testamento. Natanael era de Caná da Galileia e amigo próximo de Filipe. Quando Filipe encontrou Jesus e reconheceu nele o Messias, correu para contar a Natanael. Inicialmente, Natanael foi cético ao ouvir que Jesus era de Nazaré, questionando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Filipe, no entanto, insistiu que ele fosse ver por si mesmo. Quando se aproximou de Jesus, antes mesmo de Natanael falar, Jesus disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1,47. Surpreso, Natanael perguntou como Jesus o conhecia, e Jesus respondeu que o havia visto debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Este pequeno milagre levou Natanael a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e Rei de Israel. João 1,49. Após essa introdução a Jesus, Bartolomeu tornou-se um seguidor dedicado e um dos 12 apóstolos. Ele testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus, os quais fortaleceram sua fé e o prepararam para sua missão futura. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu, assim como os outros apóstolos, recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, que lhe deu poder e coragem para pregar o Evangelho. Ele levou a mensagem cristã a várias regiões distantes. Segundo a tradição cristã, pregou na Índia, onde deixou uma cópia do Evangelho de Mateus. Depois, continuou sua missão em outras regiões, como a Mesopotâmia, Licaônia e, por fim, na Armênia. Em cada lugar, ele pregou com zelo, realizou milagres e converteu muitas pessoas ao cristianismo. Sua pregação, no entanto, muitas vezes o colocou em conflito com governantes locais, que viam o cristianismo como uma ameaça. O martírio de Bartolomeu é uma das histórias mais brutais e comoventes entre os apóstolos. Na Armênia, sua pregação levou à conversão do rei Poli e de muitos de seus súditos. Contudo, essa conversão provocou a ira dos sacerdotes pagãos e do irmão do rei, Astiages. Bartolomeu foi preso e condenado a uma morte cruel. Ele foi esfolado vivo, um tipo de tortura que envolvia a remoção de sua pele enquanto ainda estava vivo. Após suportar esse sofrimento indescritível, foi decapitado, completando assim seu martírio. Saulo de Tarso, que mais tarde seria conhecido como Paulo, nasceu por volta do ano 10 d.C. em Tarso, a capital da província romana da Cilícia, localizada na atual Turquia. Desde jovem, Saulo pertencia à tribo de Benjamim, e nos seus primeiros anos tornou-se um ardente opositor do cristianismo, dedicando-se intensamente à perseguição dos seguidores dessa fé emergente. Seu zelo em reprimir o movimento cristão era amplamente reconhecido, sendo responsável por grande parte do sofrimento dos primeiros cristãos. No entanto, sua trajetória sofreu uma reviravolta extraordinária, que alteraria seu papel na história cristã.
O ponto de virada ocorreu durante uma experiência miraculosa e divina com Jesus, enquanto Saulo se dirigia a Damasco para perseguir os seguidores de Cristo. Em seu caminho, Saulo foi confrontado por uma luz celestial intensa que o deixou cego. Nesse momento, uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A revelação não apenas deixou Saulo atônito, mas também transformou radicalmente sua perspectiva e sua vida. Agora cego e atordoado, ele compreendeu a magnitude do encontro que estava vivenciando. O impacto da revelação de Cristo foi profundo e imediato. Reconhecendo a cegueira espiritual em que se encontrava, Saulo humildemente perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Esse momento representou uma transformação radical em sua vida, uma verdadeira mudança em seu propósito e jornada. Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade de Damasco, onde receberia mais orientações. A cegueira física de Saulo simbolizava agora a abertura de seus olhos espirituais para a realidade do Evangelho, que ele havia anteriormente rejeitado. Incapaz de ver fisicamente, Saulo foi conduzido por seus companheiros até Damasco. A experiência no caminho de Damasco não foi apenas uma intervenção divina, mas também a fundação de uma nova identidade para Saulo. Naquele instante, ele compreendeu a divindade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias tão esperado. Enquanto isso, em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Inicialmente, Ananias relutou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos, mas Deus assegurou-lhe sobre a transformação miraculosa que havia ocorrido na vida de Saulo e sobre o papel vital que ele desempenharia na propagação do Evangelho. Ananias obedeceu à orientação divina e encontrou Saulo em uma casa na cidade. Ao impor as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. As escamas caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi completamente restaurada. Esse evento físico simbolizou a remoção das escamas espirituais que impediam a compreensão da verdade. Ao recuperar a visão, Saulo não apenas se tornou um seguidor de Jesus, mas também foi batizado, marcando sua identificação pública com a mensagem que antes perseguia. Imerso na experiência da graça transformadora, Saulo começou a proclamar imediatamente nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que conheciam sua antiga reputação. Agora chamado de Paulo, ele se tornou um homem incansável e apaixonado pelo cristianismo. Embarcou em extraordinárias jornadas missionárias que ficaram registradas na história cristã. Suas viagens transcenderam fronteiras geográficas, refletindo seu fervor em propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde as ruas movimentadas de Antioquia até as cidades emblemáticas como Atenas e Corinto, Paulo enfrentou desafios, perseguições e hostilidades para compartilhar a mensagem transformadora de Cristo. Paulo não era apenas um pregador itinerante, mas também um verdadeiro construtor de comunidades. Suas cartas revelam um profundo zelo pastoral, à medida que ele orientava e fortalecia as comunidades cristãs que surgiam por onde passava, em cidades como Tessalônica, Corinto, Éfeso, entre outras. Ele não se contentava em apenas pregar, mas investia seu tempo ensinando, disciplinando e nutrindo os novos convertidos. Além de difundir as boas novas, Paulo se destacou como um arquiteto da teologia cristã. Suas epístolas, que formam grande parte do Novo Testamento, são preciosos tesouros de sabedoria teológica, abordando questões essenciais sobre fé, moral e vida cristã. Em meio aos desafios que enfrentava, Paulo perseverou, lidando com prisões, açoites e rejeições. Sua dedicação à causa de Cristo era visível em suas ações e sacrifícios pessoais. Nesse contexto de perseguições, surge um profeta com uma visão avassaladora que mudaria o curso da história. A profecia sobre os desafios iminentes que aguardavam Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 10 e 11. O profeta Ágabo veio até Paulo em Cesareia para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. Após permanecer ali por vários dias, Ágabo, vindo da Judéia, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, disse: Assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto,
e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa profecia serviu como um aviso claro sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém. O gesto simbólico de Ágabo, amarrando seus próprios pés e mãos com o cinto de Paulo, enfatizava a inevitabilidade e a natureza restritiva dos desafios que o aguardavam. O profeta alertou que Paulo seria aprisionado pelos judeus em Jerusalém e entregue nas mãos dos gentios, indicando um período de sofrimento e perseguição iminente. Diante dessa revelação, é impressionante observar a reação dos amigos próximos de Paulo, que imploram para que ele evite Jerusalém, temendo as consequências previstas. Apesar de saber sobre a profecia, Paulo estava decidido a seguir, demonstrando coragem e compromisso com o chamado divino. Mesmo ciente das dificuldades à frente, ele manteve uma determinação inabalável em seguir o plano que Deus havia traçado para sua vida. A profecia serviu como uma preparação espiritual, um lembrete de que o caminho seria árduo, mas Paulo estava disposto a enfrentá-lo em nome de sua fé. Assim, ele seguiu em direção a Jerusalém, convicto de que estava cumprindo o propósito divino para sua vida. Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi bem recebido pelos irmãos na fé. No entanto, os acontecimentos se desenrolaram conforme a profecia de Ágabo. Os judeus de Jerusalém, influenciados por uma falsa acusação de que Paulo estava pregando contra a lei e o templo, causaram tumultos e agressões contra ele. Líderes religiosos judeus alegaram que Paulo estava desrespeitando a tradição judaica e contrariando elementos centrais da fé judaica. Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele argumentava que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas e rituais da lei judaica, como a circuncisão e as leis dietéticas. Essa abordagem teológica de Paulo gerou controvérsias e resistência entre alguns grupos mais conservadores dentro da comunidade judaica. Os judeus mais conservadores, que valorizavam rigorosamente a observância das leis judaicas, estavam cada vez mais contrários a Paulo. A situação tornou-se tão tensa que as autoridades romanas intervieram e transferiram Paulo para Cesareia, uma cidade costeira que serviria como local para seu julgamento diante do governador Félix. O julgamento em Cesareia foi marcado pela ausência de evidências substanciais que justificassem sua prisão. Félix, ao ouvir as acusações e os argumentos, reconheceu a falta de base para a acusação, mas decidiu manter Paulo preso, mesmo sem uma condenação formal. Durante esse tempo, Paulo continuou a pregar a mensagem cristã, compartilhando inclusive a esperança da ressurreição. Após uma série de audiências e apelações, ele permaneceu detido por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. Quando o governador Félix foi sucedido por Festo, Paulo foi novamente chamado para se defender. As acusações contra ele, mais uma vez, se mostraram infundadas, e Paulo decidiu exercer seu direito de apelar para César, o que o encaminhou para Roma, onde enfrentaria seu julgamento final diante do imperador Nero. A viagem para Roma, no entanto, não foi fácil e incluiu um naufrágio. A história do naufrágio de Paulo na ilha de Malta, narrada nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos, é um episódio marcante. Naquele momento, Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro, acompanhado por outros viajantes, incluindo o centurião Júlio, responsável por sua custódia. A viagem começou em condições desfavoráveis, e Paulo, com sua intuição espiritual, alertou sobre os perigos iminentes, mas seus conselhos foram ignorados. Enquanto navegavam pelo mar Adriático, uma tempestade feroz atingiu o navio, e a situação tornou-se crítica. A tripulação perdeu as esperanças de sobreviver, mas Paulo recebeu uma mensagem de Deus por meio de um anjo, garantindo que todos a bordo sobreviveriam, embora o navio fosse destruído. Ele compartilhou essa revelação com os tripulantes, oferecendo-lhes esperança e incentivando-os a permanecer a bordo para garantir a segurança de todos. Eventualmente, o navio encalhou em um banco de areia, mas, cumprindo a promessa divina, todos chegaram à ilha de Malta em segurança. A população local, ao perceber o estado dos náufragos, demonstrou generosidade ao acender uma fogueira para que se aquecessem. Enquanto Paulo ajudava a recolher lenha, uma víbora venenosa saiu do fogo e o mordeu.
Surpreendentemente, ele não sofreu nenhum dano, o que levou os habitantes locais a considerá-lo um deus. Esse incidente abriu portas para que Paulo compartilhasse o evangelho em Malta, onde também realizou curas e milagres. Após 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram em um navio alexandrino que havia invernado na ilha e continuaram sua jornada em direção a Roma. A viagem seguiu e Paulo finalmente chegou a Roma. Sua chegada não foi marcada por grandes celebrações, mas pela continuidade de sua missão. Mesmo estando sob prisão domiciliar, vigiado por um soldado romano, Paulo recebeu permissão para pregar e ensinar. Ele convocou os líderes judeus para compartilhar a mensagem de Cristo, e alguns responderam positivamente, enquanto outros resistiram. O período em Roma serviu como um epílogo na jornada de Paulo, onde ele continuou a impactar vidas, mesmo diante da perspectiva da morte. O livro de Atos encerra com Paulo residindo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimentos. A situação de Paulo em Roma, capital do império, não impediu seu fervor missionário. Embora estivesse sob prisão domiciliar, ele recebeu a liberdade de receber visitantes. Nesse período, Paulo também continuou a escrever cartas, incluindo algumas das chamadas cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas refletem sua profunda teologia e sabedoria, transmitindo encorajamento, instruções pastorais e ensinamentos sobre a natureza de Cristo e do cristianismo. A segunda epístola a Timóteo, frequentemente considerada uma das últimas cartas de Paulo, é especialmente emocional e reflexiva. Nela, Paulo expressa a consciência de que sua vida está chegando ao fim. Ele menciona sua luta, esperança e fidelidade ao Evangelho, independentemente das dificuldades. Em suas palavras, ele revela que já está sendo derramado como uma oferta de bebida e que o tempo de sua partida chegou. No entanto, em vez de lamentar, Paulo afirma ter combatido o bom combate e guardado a fé, demonstrando um senso de realização e paz interior diante do inevitável. Em uma de suas declarações mais memoráveis, registrada no 2º livro de Coríntios, ele compartilha sua perspectiva sobre as tribulações da vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Essas palavras indicam que Paulo via as adversidades como temporárias, em comparação com a glória eterna que aguardava os crentes. Sua esperança na vida eterna estava alicerçada na convicção da ressurreição e na obra redentora de Cristo. Anos depois, em 64 d.C., durante o reinado de Nero, um grande incêndio devastou a cidade de Roma. As chamas consumiram vastas áreas, resultando em perdas significativas e deixando grande parte da população desabrigada. A causa exata do incêndio permanece incerta, mas algumas fontes históricas sugerem que Nero poderia ter tido envolvimento direto, pois ele tinha ambições de reconstruir partes da cidade de acordo com seus próprios projetos arquitetônicos grandiosos. O incêndio lhe ofereceria a oportunidade de redesenhar Roma conforme seus desejos, o que poderia aumentar sua popularidade entre os romanos. Algumas fontes antigas, como o historiador romano Tácito, relatam que Nero tocou sua lira e cantou poemas enquanto observava o incêndio. Esses relatos controversos alimentaram a ideia de que o imperador tinha alguma responsabilidade pelo desastre. Contudo, Nero enfrentou um grande desafio em lidar com o descontentamento popular diante da devastação. Em uma tentativa de desviar a culpa de si mesmo, ele voltou-se contra uma comunidade já marginalizada em Roma, os cristãos. A fé cristã era vista com desconfiança pelas autoridades romanas, e os seguidores de Jesus eram frequentemente mal compreendidos. Nero iniciou uma campanha de perseguição contra os cristãos, acusando-os injustamente de serem os responsáveis pelo incêndio. Muitos historiadores consideram essa perseguição como uma tentativa de desviar a atenção pública de seu próprio possível envolvimento no desastre e consolidar seu poder. Durante essa perseguição, muitos cristãos foram presos, torturados e mortos. Diversos cristãos enfrentaram diferentes formas de morte durante a perseguição.
Alguns foram crucificados, outros lançados nas arenas para servir de alimento aos animais selvagens. Alguns foram usados como tochas humanas para iluminar a cidade à noite, enquanto outros foram decapitados. Em 67 d.C., Paulo foi novamente preso e encarcerado. No entanto, ao contrário de suas prisões anteriores, ele sentia que desta vez não escaparia com vida. Sua convicção estava firmada na certeza de ter lutado a boa luta, completado sua jornada e preservado a fé, como escreveu em sua carta a Timóteo. Segundo a tradição cristã, Nero condenou Paulo à pena de morte, e ele foi decapitado à beira de uma estrada em Roma, em um tipo de execução relacionada ao fato de Paulo ser cidadão romano. Caso contrário, sua morte provavelmente teria sido ainda mais cruel e humilhante. A tradição também relata que Pedro, contemporâneo de Paulo, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. O legado duradouro de Paulo nos convida à reflexão e à ação. Ao contemplarmos seu exemplo de fé e comprometimento, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Sua disposição para enfrentar adversidades, suportar perseguições e manter a fé inabalável, mesmo diante da morte, serve como um farol que nos guia em nossas próprias caminhadas de fé. Tomé, também conhecido como Dídimo, é frequentemente lembrado como Tomé, o incrédulo, devido à sua reação inicial à notícia da ressurreição de Jesus. Após a crucificação de Jesus, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos outros discípulos. Quando eles lhe contaram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé respondeu com ceticismo: "Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei." João 20:25. Dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, desta vez com Tomé presente. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas e crer. Tomé, cheio de espanto e reverência, exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Esse momento não apenas dissipou suas dúvidas, mas também fortaleceu sua fé de maneira profunda e duradoura. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, Tomé dedicou-se ao ministério, levando a mensagem do Evangelho a regiões distantes. Segundo a tradição cristã, ele viajou extensivamente, pregando na Mesopotâmia, Pártia e finalmente na Índia, onde seu ministério teve grande sucesso. Na Índia, Tomé estabeleceu comunidades cristãs, especialmente na região de Kerala, onde ainda hoje existem comunidades que se identificam como cristãos de São Tomé. Sua pregação foi acompanhada por milagres e curas, e ele conseguiu converter muitos, incluindo membros da nobreza local. O trabalho missionário de Tomé na Índia não foi isento de perigos. Ele enfrentou forte oposição de sacerdotes e líderes religiosos locais. O martírio de Tomé é um dos eventos mais comoventes na história dos apóstolos. De acordo com a tradição, ele foi martirizado em Milapur, uma área perto da atual cidade de Chennai, na Índia. Diante da crescente hostilidade, Tomé foi preso e condenado à morte, sendo perfurado por lanças em uma morte dolorosa e lenta. Mesmo em seus últimos momentos, manteve sua fé firme. Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Sua profissão o tornava impopular entre seus compatriotas judeus, pois os coletores de impostos eram frequentemente vistos como traidores e pecadores, já que trabalhavam para o Império Romano, considerado o opressor. Além disso, muitos cobravam mais do que o devido, enriquecendo-se à custa dos outros. No entanto, Jesus enxergou além da reputação de Mateus e o convidou a segui-lo. Enquanto Mateus estava sentado em seu posto de coleta, Jesus passou e disse: "Segue-me." Mateus 9:9. Sem hesitar, Mateus se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Esse gesto de abandono imediato de sua antiga vida é um testemunho da atração e autoridade de Jesus. Mateus não apenas se tornou um dos discípulos mais fiéis de Jesus, mas também teve a honra de escrever um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento.
O Evangelho de Mateus é particularmente significativo por seu profundo entendimento das tradições judaicas, com o objetivo de mostrar aos seus compatriotas que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. Este evangelho destaca muitos aspectos da vida e dos ensinamentos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, e é estruturado para demonstrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. A autoria deste evangelho atribui a Mateus um papel fundamental na transmissão dos ensinamentos e da mensagem de Jesus para as gerações futuras. Após a ressurreição de Jesus e o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Mateus se dedicou a espalhar o evangelho além das fronteiras da Judéia. Seu ministério o levou a várias regiões, incluindo a Pártia, a Pérsia, a Etiópia e possivelmente outras áreas ao redor do Mar Mediterrâneo. Em cada um desses lugares, ele pregou com zelo, realizando muitos milagres e convertendo inúmeras pessoas ao cristianismo. A tradição cristã relata que Mateus foi especialmente ativo na Etiópia, onde conseguiu converter muitos à fé cristã, estabelecendo uma comunidade vibrante e fervorosa. O martírio de Mateus é um evento que demonstra sua dedicação e coragem até o fim. Ele foi preso e condenado à morte, sendo martirizado por espada, um fim rápido, mas brutal. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é frequentemente identificado com esse nome para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior. Tiago Menor era filho de Alfeu e, segundo algumas tradições, pode ter sido parente de Jesus, possivelmente um primo. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Tiago Menor, mas ele foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Estava presente em muitos dos eventos importantes do ministério de Jesus e desempenhou um papel crucial na igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, Tiago Menor é frequentemente associado à liderança da igreja em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que ele seja a mesma pessoa mencionada como Tiago, o Justo, em outras partes do Novo Testamento, sendo um líder respeitado na comunidade cristã de Jerusalém. Tiago Menor é tradicionalmente creditado como autor da Epístola de Tiago, um texto do Novo Testamento que enfatiza a importância das obras como evidência de uma fé viva e ativa. Sua liderança na igreja primitiva foi marcada por sabedoria e piedade. De acordo com a tradição, Tiago Menor foi martirizado em Jerusalém, e relatos históricos como os de Flávio Josefo confirmam sua morte. Os apócrifos sugerem que Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Anás. Sua morte ocorreu por volta de 62 d.C., como consequência de sua firme pregação e liderança cristã que irritaram as autoridades religiosas judaicas. Ele foi levado ao pináculo do templo e, ao se recusar a renegar sua fé em Jesus, foi lançado do alto. Embora tenha sobrevivido à queda, Tiago foi apedrejado e, por fim, golpeado na cabeça com um porrete por um lavador de roupas, selando assim seu martírio. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas é reverenciado por sua dedicação e zelo no ministério de Jesus. O nome Tadeu significa coração corajoso, e ele é frequentemente identificado como o autor da Epístola de Judas, no Novo Testamento. Essa carta, embora breve, é poderosa ao alertar contra falsos mestres e encorajar os cristãos a perseverarem na fé. Tadeu foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos e, como os outros, testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus. O martírio de Tadeu é relatado de diferentes maneiras, mas a tradição mais aceita é que ele foi martirizado na Pérsia, sendo morto com golpes de machado ou clava, o que reflete a violência enfrentada pelos primeiros missionários cristãos. Sua morte é frequentemente datada no século I a.C., e ele é lembrado por sua coragem e devoção até o fim. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o Cananeu, é outro apóstolo cuja vida é cercada de mistério e reverência. O apelido Zelote sugere que ele poderia ter sido membro do grupo nacionalista judeu conhecido como os Zelotes, que eram fervorosos opositores do domínio romano sobre Israel.
No entanto, após ser chamado por Jesus, Simão abandonou suas aspirações políticas e passou a seguir o caminho da paz e da fé como um dos 12 apóstolos. Simão esteve presente em muitos dos eventos importantes do ministério de Jesus, testemunhando milagres, ouvindo ensinamentos e estando presente na última ceia e no Pentecostes. Sua transformação de um possível revolucionário político para um fervoroso pregador do Evangelho exemplifica o poder transformador do chamado de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Simão pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo África e Grã-Bretanha. Segundo algumas tradições, ele trabalhou incansavelmente para converter pessoas ao cristianismo, enfrentando muitos desafios e perigos ao longo do caminho. O martírio de Simão, o Zelote, é tradicionalmente relatado como tendo ocorrido na Pérsia, onde ele pregava ao lado de seu colega apóstolo Judas Tadeu. Ambos foram perseguidos por sua pregação e, eventualmente, martirizados. Simão foi cerrado ao meio, uma morte brutal, que reflete a severidade da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos. Sua fé inabalável e dedicação ao Evangelho até o último suspiro são lembrados e venerados até hoje. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é conhecido principalmente por sua traição, um ato que alterou o curso da história bíblica. Escolhido por Jesus como discípulo, Judas era o tesoureiro do grupo, responsável por administrar os recursos financeiros. No entanto, seu nome tornou-se sinônimo de traição quando entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Como está escrito, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vou entregá-lo." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, Mateus 26, 14 e 15. A decisão de Judas de trair Jesus tem sido motivo de muita reflexão e debate. A traição de Judas Iscariotes é um dos momentos mais sombrios dos evangelhos, gerando especulação e debate. Alguns acreditam que Judas estava desiludido com o rumo que o ministério de Jesus estava tomando, talvez esperando uma revolução política que nunca se concretizou. Outros sugerem que ele foi movido pela ganância. No entanto, a Bíblia também indica que ele foi influenciado por Satanás, o que aponta para uma luta espiritual mais profunda. Independentemente das motivações, sua traição permanece um ato devastador. Após trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, mas estes recusaram. Em desespero, Judas jogou as moedas no templo e saiu para se enforcar. As descrições da morte de Judas nos evangelhos apresentam diferenças significativas. Enquanto Mateus relata que, após se arrepender, Judas devolveu as moedas de prata aos sacerdotes e em seguida se enforcou, o livro de Atos oferece uma versão mais gráfica. De acordo com Atos, Judas comprou um campo com o dinheiro da traição e, ao cair, o seu corpo se rompeu, derramando suas entranhas. Para conciliar essas narrativas, algumas interpretações sugerem que Judas inicialmente se enforcou, como é mencionado em Mateus, e possivelmente devido à decomposição ou outros fatores, seu corpo caiu e se rompeu, conforme descrito em Atos. Essa conciliação permite que ambas as descrições sejam vistas como representações de diferentes aspectos ou momentos de sua morte, proporcionando uma visão mais completa do trágico fim do traidor de Jesus. O suicídio de Judas foi uma morte trágica para um dos apóstolos mais infames, e a terra comprada com as moedas de prata, conhecida como Campo de Sangue, tornou-se um símbolo de sua traição. A figura de Judas Iscariotes provoca reflexões profundas sobre o arrependimento e a redenção. Sua traição foi um ato premeditado, mas seu arrependimento veio tarde demais para mudar seu destino. A tragédia de Judas reside no fato de que ele esteve tão perto da fonte de perdão e graça, mas escolheu o desespero no final. Sua vida e morte servem como um alerta sobre as consequências das escolhas e o peso do remorso. A história de Judas nos leva a refletir sobre a natureza do perdão e da misericórdia divina. Apesar de sua traição, a missão de Jesus seguiu adiante, cumprindo as profecias e redimindo a humanidade.